Salve fiel, salve nação corintiana, sabadão agitado, tem muita informação importante no Corinthians para vocês, tem tudo sobre o acordo da Gaviões da Fiel com a Caixa Econômica Federal para a quitação da Neoquímica Arena. Informação sobre o STJD que puniu o Yuri Alberto e não vai poder enfrentar o Palmeiras no derby. Problema para o Corinthians, o Timão promete entrar aí com efeito suspensivo. Informação sobre a decisão de amanhã. Tem novidade na escalação do Corinthians. E eu gostaria de perguntar para vocês: tão confiante na vitória do Corinthians amanhã? Porque só a vitória interessa, né? Deixa aqui a sua opinião se você acha que o Corinthians consegue passar do Flamengo. Muita informação importante nesse vídeo. Fica até o final para você não perder nada. Mas antes, deixa o like para fortalecer o canal. Se você for novo por aqui, clica no botão aqui embaixo, se inscreva agora, canal Alerta Corinthians. Aqui é tudo sobre o Timão. Sem mais demora, vamos reagir então ao Nicola e o Cereto, trazendo todas as informações do noticiário do Corinthians, bastante agitado. Dá só uma olhada, fiel. Sobre o presidente do Vitória, Fábio Mota, é mais um a cornetar publicamente o Corinthians. Algo que a gente já havia presenciado na semana passada, quando o presidente do Cuiabá, o Cristiano Dresch, chegou a se referir ao Timão como golpista. O Fábio Mota disse o seguinte nessa sexta-feira, abre aspas: "O Brasil não tem fair play, nem limite de gastos entre clubes. Não sei se vocês já viram algum dirigente sendo preso. Muitos deveriam estar na cadeia. Isso aqui é uma terra sem lei." O Fábio Mota seguiu suas críticas, dessa vez ao Corinthians, sem citar Memphis Depay. Dá uma olhada na frase, abre aspas: "O Corinthians contratou um jogador para pagar 3 milhões de reais por mês, brigando com a gente cabeça a cabeça. Enquanto isso, não consegue pagar o salário do mês. E deve mais de 2 bilhões e meio de reais. Essa loucura tem de acabar." Fecha aspas. A contratação do Memphis Depay, associada a uma série de dívidas que o Corinthians tem com outros clubes brasileiros, tem causado enorme irritação, especialmente naqueles times que também estão na parte de baixo da tabela, assim como o Corinthians, lutando para escapar do Z4. E você acha que quem tem razão? Já usa o espaço para comentário e deixa registrada a sua opinião. Preciso falar agora sobre as punições pesadas impostas pelo STJD para jogadores e dirigentes de Flamengo e Corinthians. Vocês vão lembrar que naquela vitória do Timão por 2-1 pelo Campeonato Brasileiro, na Neoquímica Arena, rolou o maior caos, confusão, briga e tudo mais. Nessa sexta-feira pela manhã rolou uma audiência no STJD que decidiu punir todo mundo. Começar com as expulsões dos atletas, ou lembrando das expulsões, né? Alcaraz pelo Flamengo, Kaká e Yuri Alberto pelo Corinthians, além do Emiliano Dias, que é auxiliar técnico do Ramon Dias. Esses foram os 4 expulsos. As punições para cada um: o Emiliano pegou um jogo de suspensão, já cumpriu, então tá liberado. Todas essas punições que eu vou contar para vocês são aplicadas apenas no Campeonato Brasileiro, beleza? Alcaraz, 4 jogos de suspensão, cumpriu 1, teria de cumprir mais 3, o Flamengo já anunciou que vai tentar recorrer dessa decisão. Yuri Alberto, 2 partidas de gancho, deve desfalcar o Corinthians em mais um jogo. Para completar, o zagueiro Kaká também pegou 2 jogos de gancho, vai precisar cumprir mais 1, até porque a primeira das 2 partidas já foi cumprida no dia seguinte, na rodada seguinte, a expulsão. Só para complementar, você pensa que acabou? Não, tem mais gente punida. Corinthians e Flamengo ainda foram punidos com pagamento de 5 mil reais pela briga e mais 3 mil reais pelo atraso no início da partida. Já o Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, tomou um gancho de 15 dias, enquanto 2 gandulas da Arena Corinthians estão suspensos por 20 dias por conta dos comportamentos nada profissionais dentro de campo. Corinthians e o acordo com a Caixa e com a Gaviões. A vaquinha para o financiamento do Estádio Alvinegro parece que sairá do papel. Nessa sexta-feira, às 5 da tarde, ocorreu uma cerimônia, uma solenidade na sede da Caixa, na Avenida Paulista, em São Paulo, para assinatura de um protocolo de intenções entre as partes: Corinthians, Gaviões e Caixa. O Timão deixa bem claro que só está participando, ajudando na divulgação e dando aval, mas esse acordo é entre a Caixa e a Gaviões da Fiel, a principal torcida organizada do Corinthians. E ao que tudo indica, a vaquinha virtual vai sair do papel. A partir desse encontro e da assinatura desse protocolo de intenções, a Caixa se dispõe a criar uma conta
que vai receber doações através de Pix de corintianos de todo o mundo. E esses Pix vão se juntar numa única conta com o objetivo de quitar ou pelo menos pagar parcialmente os 710 milhões de reais que o Corinthians deve por conta da construção do seu estádio. É importante contar que essa conta dificilmente será quitada. Para que isso ocorra, os 30 milhões e 400 mil corintianos espalhados pelo mundo deveriam doar cada um R$ 23. Então, se por exemplo, você é de uma família com 5 corintianos, incluindo seus filhos, você e seus filhos precisariam doar R$ 23 cada para que essa conta fechasse. É óbvio que você, como pai, pode fazer uma doação de R$ 200, garantindo até mais dinheiro do que os seus filhos. Mas o que eu quero contar para vocês é que essa iniciativa tem tudo para sair do papel, embora eu não acreditasse nela, mas dificilmente os 710 milhões de reais serão alcançados. Ainda que não se alcance, se a iniciativa já for capaz de arrecadar 100 milhões de reais, já vai ser um baita golaço da principal torcida uniformizada do Corinthians e também de todos aqueles corintianos que ajudarem. A grana é sempre bem-vinda, especialmente no momento de enorme crise financeira pelos lados do Timão, com 2,5 bilhões de reais de dívida e uma série de pendências por todos os lados. O que você pensa sobre essa vaquinha? Você, torcedor corintiano, pretende ajudar? Só para completar, é importante lembrar que ainda não há um Pix disponível, tá? Então, se você já viu algum Pix, saiba que não existe. Que precisará, de fato, pagar a multa de 500 mil reais ao Flamengo para utilizar o Hugo Souza no clássico desse domingo, partida válida como jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil. Existia a possibilidade de compra ou acerto da compra do Hugo até essa sexta-feira. O Corinthians não chegou a um consenso com o Flamengo e agora já está definido o pagamento dessa multa. O Timão vai ter 24 horas após a realização da partida para efetuar esse pagamento da multa. Se não o fizer, ele vai ficar impedido de comprar o jogador, pelo menos até resolver essa questão da multa. Terceira multa pela utilização do Hugo nos outros 2 confrontos, um da Copa do Brasil e um do Campeonato Brasileiro. O Corinthians não poderia ter comprado o jogador porque o prazo para compra se iniciava em 10 de outubro. Acontece que no dia 10 de outubro o Corinthians comunicou ao Flamengo que exerceria a compra, que está combinada em parcelas em 4 parcelas a partir de janeiro do ano que vem, valor total de 4 milhões e 800 mil. O que pegou? O Flamengo não aceitou as garantias bancárias oferecidas pelo Corinthians. Dessa maneira, ou o Timão apresenta outras garantias bancárias ou vai precisar fazer o pagamento à vista do jogador. Essa discussão vai ser levada adiante um pouquinho mais para frente. O que eu posso contar para vocês é que o Hugo joga nesse domingo, mas mediante pagamento de 500 mil. Pergunta que eu quero deixar para vocês é: já pensou se o Hugo vira o grande responsável pela classificação do Corinthians, o barulho que vai ser feito em cima de toda essa história? Só para complementar, atualizações sobre a reunião que aconteceu nessa sexta-feira na Avenida Paulista, na sede da Caixa, entre o Banco, a Gaviões da Fiel e o Corinthians. Eles assinaram o protocolo de intenções para a criação daquela vaquinha virtual. A tendência é que em novembro seja lançada uma conta que permita a corintianos de todo o Brasil e de todo o mundo doarem através de Pix. Você vai poder doar a quantia que quiser para quitação ou para tentativa de quitação do financiamento do estádio alvinegro. A Neoquímica Arena hoje tem uma dívida com a Caixa de 710 milhões de reais e o pessoal da Gaviões entende que é possível arrecadar entre 500 e 700 milhões de reais num prazo de 6 meses. Importante contar que o Corinthians deixa bem claro que essa campanha é da Gaviões, embora o Timão prometa ajudar na divulgação e também existe a possibilidade de entrega de prêmios para torcedores corintianos que fizerem doações. Já a Gaviões assegura que vai lançar um fiscalizador que vai permitir ao corintiano saber em tempo real quanto já foi doado. Toda essa grana não vai nem para o Corinthians, nem para a Gaviões, vai direto para uma conta na Caixa que vai abater essa dívida que o Corinthians tem pelo estádio. Você acredita nessa possibilidade? Vai dar certo? Use o espaço para comentário para deixar sua opinião, só não esquece de primeiro jogo, você sabe, lá no Maracanã, o Corinthians perdeu pelo placar de 1-0 e ficou barato, até porque o Hugo Souza fez defesas importantíssimas. Não fosse o Hugo Souza, o Corinthians teria perdido por mais, né? Se bem que o Corinthians até teve a oportunidade de fazer o gol do empate. Lembra daquela bola na trave do Romero? Pois é, o Corinthians teve a oportunidade de fazer o gol de empate. Mas agora, no jogo da volta, o Corinthians precisa vencer por 2 gols de diferença para se classificar à final da Copa do Brasil, ou contra Vasco ou contra Atlético Mineiro, é a outra semifinal, ou então vencer por 1 gol de diferença para levar o jogo para os pênaltis. Tem muito corintiano dizendo o seguinte: mas o roteiro ideal vai ser o seguinte:
Vitória do Corinthians pelo placar de 1-0, gol do Mateuzinho, lei do ex, e depois a lei do ex de novo, com defesas importantes nos pênaltis através do Hugo Souza. É muita emoção para esse coração. Eu prefiro que o resultado venha nos 90 minutos, que o Corinthians ganhe por 2 gols de diferença já no tempo normal e que consiga a classificação. E para ter o Hugo Souza, o Corinthians teve que pagar mais 500 mil reais. É isso mesmo, mais 500 mil reais para ter o Hugo Souza. Isso porque o Corinthians tinha até ontem, sexta-feira, para comprar em definitivo o Hugo Souza. Isso está no contrato. Enquanto o Corinthians não comprar em definitivo o Hugo Souza, o Corinthians, se quiser ter o Hugo Souza contra o Flamengo, nas partidas contra o Flamengo, ele tem que pagar a quantia de 500 mil reais. Ele já fez isso 2 vezes. Uma vez no Campeonato Brasileiro e outra vez na Copa do Brasil. Então ele já pagou 1 milhão de reais para ter o Hugo Souza. Vai pagar mais 500 mil reais agora de novo para ter o goleiro contra o Flamengo nessa Copa do Brasil, nessa decisão importante. O Hugo Souza, que já defendeu 4 pênaltis com a camisa do Corinthians e foi peça-chave para o Corinthians se classificar a essa fase importante da Copa do Brasil, a semifinal da Copa do Brasil e também a semifinal da Copa Sul-Americana, né? Lembra dos pênaltis que ele pegou contra o Bragantino na Copa Sul-Americana? Pois é, o Hugo Souza tem sido de fundamental importância para o time do Corinthians. Para ter o Hugo Souza em definitivo, o Corinthians vai ter que pagar 800 mil euros, cerca de 4 milhões e 800 mil reais ao Flamengo em 4 parcelas. Isso, a primeira parcela em janeiro e depois a segunda parcela em julho de 2025. Aí depois em janeiro e julho de 2026, respectivamente. Isso está no contrato. Só que faz parte do negócio a aprovação de um fiador, né, de garantias financeiras. E neste caso, o Corinthians apresentou o mesmo fiador de uma dívida que está aberta, que está em aberto ainda pela compra do lateral direito Mateuzinho. O Corinthians ainda deve uma parcela do lateral direito Mateuzinho. E o Flamengo negou esse fiador do Corinthians. Então, está nesse pé a situação envolvendo Flamengo e Corinthians. Eles estão se resolvendo, né? Estão se resolvendo na questão da compra do Hugo Souza. Enquanto eles não se resolvem, o Corinthians tem que pagar 500 mil reais para que o Mateuzinho esteja em campo. Outra novidade no Corinthians estará no ataque, porque o Memphis Depay, infelizmente, não poderá jogar. Memphis, vai fazer falta, hein? O Memphis que fez um golaço de falta contra a equipe do Atlético Paranaense, comemorou bem a sua característica, colocando os dedos nos ouvidos, mas infelizmente não poderá jogar porque ele não está inscrito na Copa do Brasil. Ele está liberado para jogar o Campeonato Brasileiro, liberado para jogar a Copa Sul-Americana, mas não está inscrito para jogar a Copa do Brasil. Provavelmente o Romero deve ser a novidade do time do Corinthians. É muito provável que o Romero, dentro de campo, dentro da Neoquímica Arena, seja o escolhido. Ele é o maior artilheiro da Neoquímica Arena, né? Então provavelmente ele vai ser o escolhido pelo técnico Ramon Dias para jogar ao lado do Yuri Alberto. A dupla do Corinthians vai ser Romero e Yuri Alberto. O Thales Magno fica como opção, pode aparecer também como novidade, mas eu acho pouco provável. Eu acho que vai de Romero e Yuri Alberto, essa dupla de ataque do Corinthians, já que o Memphis Depay não pode jogar. E é o seguinte, o Corinthians entrou com efeito suspensivo, pediu efeito suspensivo da decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que puniu o Yuri Alberto e o Kaká com 2 jogos de suspensão pela confusão contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Uma vergonha o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, o julgamento do STJD, a punição por 2 jogos de suspensão. O Yuri Alberto já cumpriu um jogo, o Kaká também já cumpriu um jogo, terão que cumprir o segundo jogo. O Kaká vai cumprir contra o Cuiabá e o Yuri Alberto, que está suspenso, já está suspenso pelo 3º cartão amarelo na partida contra o Cuiabá, terá que cumprir contra o Palmeiras. Para ter o jogador contra o Palmeiras, o Yuri Alberto contra o Palmeiras, o Corinthians entrou com efeito suspensivo. O Corinthians
diz que respeita as decisões do STJD, por mais que discorde do mérito das decisões, é o Tribunal Desportivo regente no país, então a gente tem que respeitar. Mas é claro que o Corinthians vai recorrer, disse o Vinícius Cascone, que é diretor jurídico do Corinthians. Então o Corinthians vai recorrer, tá muito certo, tem que recorrer mesmo para ter o Yuri Alberto na partida contra o Palmeiras, importantíssimo clássico contra o Palmeiras aí pela sequência do Campeonato Brasileiro. O Corinthians primeiro pega o Cuiabá e depois enfrenta o Palmeiras na sequência do Campeonato Brasileiro. E para o jogo de amanhã contra o Flamengo, provavelmente, não é certeza, mas provavelmente o Corinthians deve jogar com a camisa número 2 mais uma vez, com a camisa preta, com a camisa toda preta. Mas por quê? O Corinthians está jogando em casa com a camisa toda preta. Tradicionalmente, o Corinthians joga em casa com a camisa branca, fora de casa com a camisa preta, porque o uniforme número 1 do Corinthians é o branco, o uniforme número 2 do Corinthians é o preto. Acontece o seguinte, nos últimos dois jogos do Corinthians na temporada, que aconteceram na Neoquímica Arena, que foram contra o Internacional e contra o Atlético Paranaense, o Corinthians jogou justamente de camisa preta, né? E foi um pedido dos jogadores, né? Os atletas disseram para a diretoria que preferem atuar com a camisa toda preta, que, aliás, diga-se, é linda essa camisa. Não sei se tem algum tipo de superstição, se essa camisa está dando sorte ou se não está dando sorte. O fato é que o segundo uniforme passará a ser a primeira opção quando a combinação, claro, a combinação de cores for possível. Então, a camisa preta caiu nas graças do torcedor corintiano, caiu nas graças também, o torcedor adora essa camisa preta, caiu nas graças dos jogadores, os jogadores também adoram essa camisa preta, e provavelmente o Corinthians amanhã contra o Flamengo também vai jogar de preto. Não sei qual que é o uniforme número 2 do Flamengo, se é o uniforme branco, né, me parece, o uniforme número 2 do Flamengo. Se for no uniforme 2, o branco, aí tudo bem, não tem problema, o Corinthians pode jogar de preto normalmente. Se tá dando resultado, ganhou do Atlético Paranaense 5-2, veste o preto de novo e vai para cima do Flamengo, que é o que interessa, vestindo preto ou vestindo branco. O importante é que o Corinthians vença mais um jogo dentro do Campeonato Brasileiro, dentro da Copa do Brasil dessa vez, né? Dentro da Copa do Brasil. Agora é guerra. Domingo é guerra. Corinthians e Flamengo, Copa do Brasil é guerra, meus amigos. É isso. Fiel torcida, mais uma vez, né, a torcida do Corinthians mostrando que é foda mesmo, né? A fiel torcida, a Gaviões da Fiel, mostrando que é uma torcida organizada, diferenciada, né? Eles que tiveram a iniciativa de poder aí, junto com a Caixa, estabelecer uma chave Pix, onde torcedores do Corinthians irão poder doar qualquer valor para ajudar o Corinthians a quitar os seus débitos da Neoquímica Arena, né? Coisas que eram para as administrações passadas resolver. Inclusive, eu lembro que o André Sanches, no segundo mandato dele, disse que até 2024, né, até 2022, se eu não me engano, a Neoquímica Arena estaria quitada, e não foi isso que aconteceu, né? Eles quebraram o Corinthians, Roberto de Andrade, André Sanches, Duílio. Então, o Augusto Melo herdou realmente uma herança maldita, mas isso não apaga também algumas bobagens que o Augusto Melo fez. E a torcida que fica no meio disso tudo sabe que o fôlego financeiro do Corinthians está lá no abismo do oceano. Então a Gaviões teve a iniciativa monstruosa de, junto com a fiel torcida, e poderem, junto com a Caixa também, que é importante falar. Inclusive o Corinthians não vai ter direito de ver o saldo, né, desse projeto aí da Gaviões da Fiel junto com a Caixa. Então, a partir da primeira quinzena de novembro, eles vão disponibilizar uma chave Pix, aonde a torcida vai poder doar aí o valor para juntar da arrecadação para o pagamento do estádio, né? Se espera aí no prazo de 6 meses que a fiel torcida consiga
arrecadar aí um montante de pelo menos de 500 a 700 milhões de reais. É muito dinheiro, é muito dinheiro. Mas a gente sabe, né, que a fiel torcida não cansa de impressionar a gente e a fiel é foda. Mas você concorda com isso? Você acha legal? Não acha? Qual é a sua opinião sobre essa vaquinha aí da Gaviões da Fiel? É um problema das administrações, né? Eu reconheço o poder de iniciativa da torcida, isso é espetacular. Fora de série, a gente vai ajudar no que pode, mas a torcida paga uma conta que não é dela mais uma vez, e é por isso que eu venho falando que não existe uma torcida igual a do Corinthians, né? Deixa seu like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Deus abençoe a família de vocês, os amigos de vocês e tire o mal do caminho de vocês, tá bom? Deus abençoe cada um, tamo junto, forte abraço e amanhã é Corinthians, hein? Amanhã é Corinthians, amanhã a gente passa do Flamengo, se Deus quiser, em nome de Jesus.